nas minhas andanças, né, como professor, observador e como psicólogo, eu registrei alguns casos atípicos, pelo menos se a gente for tomar como base estereótipos. Por exemplo, tinha um aluno de teologia que era militante do PSTU e frequentava a Congregação Cristã do Brasil. Certa vez eu conheci uma sindicalista filiada ao PCdoB e membro fervorosa da Igreja Renascer em Cristo, no período mais crítico dessa denominação. Tive alunos da Igreja Internacional da Graça que eram petistas. E curiosamente, para contrastar, na minha família, duas pessoas que são ateias são eleitoras do Bolsonaro. Na sua vivência no meio evangélico, você encontrou muitas situações, muitos casos, ou alguns casos atípicos que fogem, relativizam o senso comum? Então, Júlio, o atípico não é interessante na antropologia, sabe? Porque ele é, em geral, anedota, é exceção. E a gente busca o que é regular, né? Você busca observar coisas que, enfim, existam enquanto padrões de conduta, de visão, de comportamento, para, enfim, tentar de alguma forma teorizar a respeito disso, né? Então eu aprendi, acho que foi o principal aprendizado, né, na disciplina, no campo interpretativo em que eu vivenciei academicamente no mestrado, no doutorado, que é não prestar atenção para o caso assim, isso é uma crítica que eu costumo fazer ao jornalismo, né? Enfim, quando você noticia um caso muito escandaloso de crime, o quanto isso daí é representativo da realidade. A gente hoje tem muito medo de assalto, de violência, de sequestro, né? Mas, em geral, quem fala sobre isso fala sobre o que leu no jornal, mais do que sobre o que viveu, né? Então, não estou dizendo que o Brasil não seja um país violento, né? Mas até que ponto essa violência ela não é, de certa forma, amplificada por canais de notícia que, de certa forma, exploram comercialmente o nosso pânico, né? Então, eu vi muito no campo evangélico, é curioso, né? Eu achava isso curioso. Não pode beber, não pode, enfim, fazer sexo fora do casamento, etc., mas você pode ter acesso a doses massivas dessas notícias tenebrosas do tipo da Atena, entendeu? Pô, mas isso não é uma maneira de você se intoxicar também, num certo sentido, né? Esse tipo de violência, esse tipo de visão de que bandido bom é bandido morto, né? Que está dentro desse ethos. Então, eu tenho a impressão que a gente... Eu me perdi um pouco na minha narrativa aí quando eu abri. Para onde eu estava indo mesmo? Qual era a pergunta inicial? Não, você disse que o antropólogo ele não se ocupa de casos atípicos. Isso, você estava falando sobre esses casos. Eu não acho que eles sejam atípicos, Júlio, sabe? Eu acho que hoje eles são minoritários, né? E eu acho que esse é um terreno que precisa ser disputado, sabe? Voltando aí à questão do identitarismo, né? Porque eu acho que exista muita convergência de interesse entre igrejas evangélicas e pessoas de esquerda, né? E mesmo progressistas. Então, em relação a respeito a idosos, respeito a crianças, respeito à mulher, respeito à saúde, respeito à integridade física das pessoas. E, no entanto, aquilo que é colocado em evidência são as coisas que nos separam, nos diferenciam, né?
Então, ao contrário, eu acho que essas pessoas são talvez uma minoria grande, né, de pessoas que gostariam de estar mais próximos do espectro, politicamente falando, da esquerda, mas que dentro dessa disputa entre certo e errado, acabam se posicionando mais próximos do espectro conservador, e pelo conservador se torna economicamente conservador, que é ruim para elas próprias, né? Ou seja, eu acho que está dentro dessa visão de mundo cristã que você, de alguma forma, ajude a pessoa a sair da situação em que ela se encontra, né? É muito comum na igreja evangélica a oferta de serviços, né? Ou de refeições, ou de serviços médicos, a intervenção da igreja para ajudar pessoas em geral. Até igrejas grandes, como Universal, oferecem esses serviços, né? Com interesse, mas oferecem o serviço. É melhor que ofereça com interesse do que a pessoa não ter nada disso, na minha modesta opinião, polêmica até, né? Mas me interessa muito fomentar esse tipo de entendimento, né, de que existem grupos evangélicos que não se identificam com muitas dessas visões e que só se identificam hoje muito estimuladas por uma maneira feia de comunicação, né, que se aproveita enfim, de sensibilidades do campo evangélico para fomentar essa divisão, que, em muitos sentidos, acho que não existe, principalmente entre as mulheres.